Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse que é um programa semanal e que também vai ao ar no YouTube, na nossa plataforma do YouTube, o podcast Papo Saudável. E vai ao ar em 7 rádios, em 6 cidades diferentes. Eu fico muito honrado com isso. Honrado em sair às ruas e as pessoas elogiarem o que nós temos falado, porque é um papo realmente saudável, né? E eu fico muito feliz em poder transmitir para vocês alguma coisa que seja realmente satisfatória. Num mundo em que a gente está acostumado a ouvir tanta bobagem e muitas vezes tantas coisas negativas. Eu estava conversando outro dia desses, por exemplo, com um grande amigo meu que é psiquiatra, André Pereira, e ele falando que ele normalmente indica para os clientes dele, para os pacientes dele, que não fiquem vendo esses jornais da televisão aberta normal. Por quê? Porque são muitas energias negativas. É falando sobre guerras, é falando sobre fome, é falando sobre impostos aumentados, dívida externa, interna, tantas coisas ruins e que a gente não tem muito controle sobre isso. E a gente vai dormir normalmente pensando nesse tipo de coisa. Mas então, agora que nós estamos no início do dia, normalmente as rádios expõem esse programa no início do dia, eu quero convidar vocês a falarmos de coisas positivas para começarmos o dia de uma forma maravilhosa. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre o poder protetor de Deus. Bom, poder protetor. Mas, Giovanni, você vai falar de novo sobre se Deus ele pode nos proteger ou não, se ele tem anjos da guarda ou não. Na verdade, é muito mais do que isso, pessoal. Eu gostaria de ler aqui com vocês em Números, está lá nas Escrituras, no capítulo 13, versículos de 25 a 33, onde ele diz assim, ó: E eles voltaram de espiar a terra ao final de 40 dias e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pelo qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Deixa eu explicar um pouco do que está acontecendo aqui. Nesse momento, o povo de Israel tinha saído do Egito. O Egito significa o mundo de uma maneira geral. Então é você viver em função das coisas terrenas e não das coisas espirituais. Deus chama o povo e diz: saiam daí e vão para uma terra que eu te mostrarei. Eles passam 40 anos no deserto e no final desses 40 anos, Moisés, por um motivo lá específico de ferir a pedra, não vou entrar nisso agora, ele não pode entrar na terra. Então ele vê a terra de longe, mas ele não pode entrar. E ele manda 12 homens, um de cada tribo, eram 12 tribos de Israel. E entre eles, normalmente as pessoas com mais, digamos assim, responsabilidade eram pessoas de 40 anos de idade. Mas ele mandou junto um rapaz de 20 anos, que era Josué, e um senhor de idade, um considerado idoso, de 80 anos, que era Calebe. E os 12 foram lá e viram a terra, e a terra era maravilhosa, mas aqueles 10 homens de 40 anos, eles ficaram muito medrosos. Eles diziam que aqueles homens eram tão grandes, gigantes, com mais de 2,5 metros de altura, que fazia com que eles parecessem gafanhotos. E tem um determinado momento aqui, em Números 14, eles dizem que vamos embora, vamos voltar para o Egito, porque Moisés, eles tentaram dizer que como se Moisés tivesse
querido matá-los, né? Porque estava junto àqueles gigantes. Eles diziam, por isso sai em números, eu estava procurando aqui, Números 14, quando ele diz assim: diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Eles queriam voltar às coisas terrenas. Então Moisés e Arão caíram sobre seus ossos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, aqueles dois que eu falei, aquele jovem de 20 e aquele senhor de 80, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então o povo começou a se voltar contra Caleb e Josué e Moisés e Arão, porque eles estavam com medo. Quantas vezes na sua vida aparecem gigantes e você se assusta, você se atemoriza, você tem medo do que está acontecendo? Eu não estou levando isso aqui só para o lado espiritual, isso também. Mas quantas vezes no seu trabalho, na sua vida, junto dos seus filhos, teu filho está querendo entrar no mundo das drogas? Isso pode ser um grande gigante na sua vida e isso lhe dá medo. E é normal que você tenha medo disso. E você sendo filho, seus pais, eles estão passando por momentos difíceis, sejam momentos financeiros, perder o emprego, num Brasil tão complicado quanto que a gente está vivendo hoje. Você pode ver nisso gigante, isso pode lhe atemorizar. Tudo isso pode gerar medo. E é normal que isso aconteça. Não tem vergonha nenhuma em termos medo quando vemos os gigantes. Porém, eu devo dizer a vocês que aquele senhorzinho lá de 80 anos de idade, ele estava dizendo assim: esses gigantes nós vamos comê-los feito pães. E quando fala lá em Josué, que é um outro livro das Escrituras, ele fala uma coisa muito interessante. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Quando eles entraram na terra, eles repartiram, cada um vai ficar com um determinado ponto. E olha que coisa interessante, aquele senhor de 80 anos, ele quis ficar com a parte mais difícil, a parte que tinha os Enaquins, que eram os gigantes. E ele diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Agora Caleb tinha 85 anos e ele dizia: e ainda hoje estou tão forte quando no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois daquele dia tu ouvistes que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. Caleb, ele foi guardado por Deus. Tem uma parte aqui em Josué 14:14 que ele diz exatamente isso. Ele fala que o guardado, o Senhor o preservou com 85 anos. Então você quer ser guardado dos gigantes, sejam gigantes humanos quando eu digo na vida humana, na vida cotidiana que você tem, sejam problemas enormes que estão se levantando contra você, sejam problemas espirituais, seja porque você está passando por uma depressão, por ansiedade extrema, está precisando se empanturrar de medicamentos, porque alguém te fez mal, porque as pessoas te tratam mal, saibam que existe alguém que pode guardar você. E esse guardar, ele é maravilhoso, porque dizem assim, ó, se vocês prestarem atenção, Caleb, ele foi guardado por Deus, pelo Criador. E por isso, com 85 anos, ele tinha uma disposição absurda. Você quer poder ter uma disposição, você quer poder tratar com a questão da ansiedade, da depressão e dos gigantes que assumem na sua vida espiritual ou na sua vida humana, normal, saiba que você foi criado para reinar sobre essa terra. O propósito de Deus, quando criou o homem, era para que ele reinasse
sobre todos os animais, reinasse sobre tudo. Muitas vezes a gente tem medo de uma barata. Nós fomos feitos para reinar. As dificuldades que aparecem nas nossas vidas, esses que aqui nessa metáfora que eu estou colocando para vocês são esses gigantes, eles nos impedem de ver a glória e o cuidado desse Deus. Aqueles espias, eles ficaram com os olhos vendados, eles só viam os gigantes, eles não viam a terra que mana leite e mel. Eles não viam o quanto que Deus já tinha feito na vida deles. Você concorda comigo? Se você olhar para trás na sua vida, você vai ver em muitos momentos que o Senhor, o seu Criador, o seu Deus, Ele lhe guardou muitas vezes de doenças, guardou muitas vezes de tantos problemas, de acidentes. O Senhor, Ele tem nos guardado. Hoje, quando nós temos o que comer, quando nós temos a vida para agradecer por termos acordado vivos e com saúde. E quando nós não temos saúde e podemos tratá-la, quanto nós devemos agradecer ao Senhor. E quando não temos nada disso, como Jó, que foi tirado tudo dele, família, inclusive a própria saúde, e ainda assim ele dizia, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito o nome do Senhor. E depois ele foi exaltado e tudo veio em dobro para ele. Eu tenho experimentado isso na minha própria vida, sabe, pessoal? Ano passado foi um ano complicado para mim. Eu estou abrindo isso aqui para vocês, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista humano também. E eu pensei muitas vezes, por que isso está acontecendo dessa forma? Por que aquilo está acontecendo assim? Por que aquilo outro está acontecendo? E tantas coisas, tantos gigantes se levantaram. E aí então eu me lembrei dessa palavra. E eu estava me lembrando sobre que essas dificuldades, elas vêm para nos forjar. Vocês viram o que Caleb falou? Ele disse que quando os gigantes, a gente come feito pães. Então nós precisamos aprender a devorar os problemas, devorar as ansiedades, as depressões, tudo que seja de ruim na nossa vida. Nós precisamos aprender a devorar. Ah, Giovanni, como é que a gente devora esses problemas? A gente devora sendo guardado por Deus. Sozinho nós não temos condições. Você não dá para pegar um senhor de 85 anos, 80 anos, por exemplo, e enfrentar um gigante de 2,5 metros de altura com uma espada que pesa sei lá quanto, 2 pessoas precisam para levar. Não dá. Tem que ser com o guardar de Deus. Se for sozinho, você vai se complicar. Eu já me compliquei tantas vezes na minha vida que eu tentei fazer tudo sozinho por mim mesmo. Não funciona. Entrega, diz aquele versículo, entrega teu caminho ao Senhor. E ainda assim ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você pode fazer isso, você pode invocar hoje, clamar pelo nome dele. Yeshua é o nome de Jesus, na verdade, não é? Você pode clamar pelo nome dele e fazer com que isso se torne realidade na sua vida, para que você possa enfrentar esses gigantes. Então os gigantes estão aparecendo na sua vida, sejam tristezas profundas, sejam problemas com os parentes, filhos, pais, avós, seja o que for, entrega isso. É como aqueles trabalhadores de construção. Muitas vezes está alguém lá no primeiro andar e eu estou jogando aqui os tijolos. Aí eu estou jogando um tijolo aí para cima. Aí a pessoa lá em cima pega o tijolo e vai passando para outro e tem 5 pessoas, eles vão passando o tijolo e rapidamente. Vocês percebem que se um não passar o tijolo, ele começa a se sobrecarregar, começa a juntar muito tijolo. Os americanos chamam monkey on the back, é como se você tivesse macacos nas costas. Então, ao invés de você ficar acumulando tijolo, passa o tijolo para Jesus, para Yeshua. Você tem um tijolo que você está acumulando, que é uma grande depressão, uma grande ansiedade, passa para ele. Meu Senhor, eu não estou bem, eu preciso da sua ajuda. E ele vai te ajudar. E ajuda de verdade. Você precisa invocar e fazer como ele disse lá em Mateus, entre capítulo 5 e 7, que ele fala no Sermão do Monte. Fechada a tua porta, você ora a Deus em secreto. Não queira aparecer para os outros fazendo orações. Ultimamente eu tenho visto pessoas acordando de 5 horas da manhã para fazer uma foto e dizer que estão fazendo isso, isso e isso, para postar no Instagram. Isso não serve para nada. O que serve de verdade é você sentar-se no seu escuro do seu quarto. E quando ele diz isso, não precisa ser necessariamente no quarto, é dentro de você. E aí você vai orar a ele. E ele vai poder te ajudar a enfrentar esses gigantes. Está cheio de gigante na sua vida? Vamos destruí-los. Como é que você destrói? Passa o problema para frente, passa o problema para ele.
Ele diz: eis que estou à porta e bato. Estou batendo. Se você quiser me ouvir, eu entrarei e cearei contigo. Então tem um amigo teu que você não está percebendo, mas ele está ao seu lado, prontinho para enfrentar esses gigantes com você. Jesus disse, por exemplo, numa certa vez, ele estava expulsando demônios, então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda que é pequenininho, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Você tem uma montanha na tua frente que está atrapalhando tua vida, você vai poder dizer: passa daqui para ali, vá para aquele lado, que eu não quero mais essa montanha na minha frente. Isso vai acontecer, você só precisa ter fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então você precisa orar pedindo isso. Entre no seu quarto, no mais profundo do seu coração. Faça uma oração de fé, que você vai perceber que ele vai poder te ajudar, e aí você vai poder enfrentar esses gigantes. Consumir, comer, destruir gigantes nos dá força, e nós poderemos chegar a 80, 85 anos. Eu quero chegar aos 110, 115, 119 anos. A Bíblia diz que só vai até 120. Quem sabe 119 anos, 11 meses e 29 dias, né? Mas eu quero ir até o fim. E eu quero estar o tempo todo com esse Senhor me dando essa fortaleza. Isso que tem me dado toda a minha força hoje. Alguns dizem que eu tenho muita energia, porque eu estou investindo em clínica em Natal, clínica em Açu, restaurante em Martins, hotel em Martins, podcast Clínica Médica que Equilibrium, presidência da Federação Norte-Grandense de Tiro Esportivo, presidência do Atira, Associação de Tiro Açuense. Não sei, tem muita coisa. A energia, ela vem a partir do momento em que você consegue enfrentar esses gigantes. E também na minha vida pessoal. Então, quantas coisas aconteceram tentando me destruir. E não destruíram, só me fortaleceram. Porque esses gigantes, quando nós comemos feito pães, é claro que isso não é num sentido literal, você não vai dar uma dentada em alguém, não é isso, não tem nada a ver, a gente está falando aqui num sentido metafórico. Então, quando você come esses gigantes, você se fortalece, como Caleb fez isso. Meus amigos, eu espero que essa palavra tenha sido útil para vocês. O programa passa muito rápido aqui. Nós já estamos quase no final e eu ainda preciso falar um pouquinho para vocês sobre o outro aspecto, que são os patrocinadores do nosso programa, que são a Dental Clínica e a Equilibrium. A Dental Clínica é uma clínica modelo. É uma clínica que hoje no Nordeste do país, eu não sei se tem algum, até onde eu sei não existe uma clínica como essa clínica, que é a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. É hoje uma das melhores clínicas do planeta. Nós temos desde Serec, que é aquela máquina que faz facetas de porcelana, isso aqui em Açu é exclusividade, ninguém tem. Na região também. Então você quer poder fazer facetas de porcelana e não ter que ficar indo. Porque pense, como é que você se sente quando você tem que ficar indo para um consultório várias vezes para fazer uma coroa, uma faceta ou uma lente de contato de porcelana? Agora, imagine, só imagine que você poder fazer tudo isso numa só sessão. Nós temos essa possibilidade na Dental Clínica. Imagine você poder chegar num dia na clínica, fazer a tomografia, no mesmo instante fazer um implante e em alguns casos sem precisar nem de pontos, nem de sutura. E em alguns casos já sair com um dente mordendo. Então tudo isso é possível com a exclusividade Dental Clinic. E nós decidimos levar tudo isso, inclusive com o IAG Laser, aquele laser que faz coisas maravilhosas, dessensibiliza dente, faz restaurações sem precisar do motorzinho, sem aquele barulho chato, né? Nós temos isso também, mas temos o laser com essa possibilidade. Podemos inclusive muitas vezes cortar gengiva e osso sem precisar de anestesia. São equipamentos que muitos dentistas e muitas clínicas odontológicas ainda sonham que isso vai um dia acontecer, nós já temos há anos. Então, quer saber da odontologia do século XXI? Na Dental Clínica. E a partir agora, da próxima semana, já estará funcionando a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas Natal, com esses mesmos equipamentos que eu já falei para vocês. Então, serão as duas melhores clínicas do Rio Grande do Norte, e eu ousaria dizer, duas das melhores clínicas do Brasil e do mundo. Tá? Ninguém chega nem perto, porque não tem esses equipamentos. Quando as pessoas estão pensando em comprar um equipamento, a gente já está 3 equipamentos na frente. Então, quer a odontologia do século XXI? Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas. O telefone é o 999816640.
999816640. E o Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni. Dental Clínica DRJOVANE. Dental Clínica Dr. Giovanni. Esse DR é de doutor abreviado, né? E se você quiser falar direto comigo, você vai falar pelo meu Instagram, que é o DR Giovanni Dantas, Doutor Giovanni Dantas, tá? Você fala direto comigo. Na Dental Clínica tem uma equipe que vai atender você e eles também podem passar as informações para mim. E eu vou poder atender vocês diretamente no meu Instagram pessoal. Queria falar um pouco também sobre a Equilibrium, que é uma clínica médica que eu sempre tive um desejo de fazer com que a população pudesse ter à disposição um tipo de tratamento que a gente não tinha. Nós nunca tivemos em Açu, por exemplo, um tomógrafo. Já tínhamos um tomógrafo odontológico, mas não um tomógrafo médico. E faz 8 meses que nós já estamos trabalhando com o único, é exclusividade. Vocês sabem que eu gosto de comprar equipamentos que ninguém tem. E na medicina a gente comprou o primeiro e único tomógrafo da nossa região inteira. Então, já fizemos mais de 1000 tomografias, já salvamos vidas com isso e eu fico muito honrado de poder ter feito esse tipo de coisa, de poder ter trazido isso como um presente para a população de Açu. Vocês sabem, quando você sofre um acidente, seja de moto, de carro, recebe uma pancada porque caiu de uma escada, ou seja lá o que for, o procedimento padrão, se você estivesse num lugar mais evoluído, nos Estados Unidos, sei lá o que, você iria fazer tomografia da cabeça, do tórax e do abdômen. Por que não isso ser possível também na nossa região? E isso já é possível com a Equilibrium. Então, além disso tudo, nós temos todo o setor de cardiologia, permite fazer testes ergométricos com esteira, mapa, holter, e somos os únicos a ter o polissonígrafo, que é aquele aparelho que faz a avaliação do teu sono, né? Como é que ele está funcionando, se você tá roncando, se está tendo apneia ou não. Isso tudo é possível fazer para evitar a apneia, que é algo que é danoso, que pode até matar, né? Que dá a sensação que você para de respirar. Aí, em alguns casos, para mesmo, né? Além disso, nós temos ultrassonografia, nós temos fisioterapia, nós temos nutrição, nós estamos com uma gama de profissionais que estão se achegando até nós, porque o Equilíbrio não para de crescer. E eu quero dizer para vocês que caso vocês ainda não tenham, por favor, anotem um telefone 99696-2122. 99696-2122. O Instagram da Equilibrium é Equilibrium Açu, com 2 S. Equilibrium Açu. E aí vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas sobre os tipos de tratamento que nós fazemos lá na Equilibrium e também sobre a odontologia da Dental Clínica. Se você ligar para um ou ligar para o outro, as informações vão ser passadas do mesmo jeito, tá? Então, o que há de melhor na medicina e o que há de melhor na odontologia, você encontra nessas 2 clínicas, a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas e a Equilibrium. E eu fico muito feliz e honrado de poder agora estar entrando com força total na capital do nosso estado. A capital do nosso estado que não tinha uma clínica parecida com essa Dental Clínica que nós temos em Açu. Eu costumo dizer, inclusive, que a Dental Clínica de Natal é a 2ª melhor clínica do estado. Ela só perde para a Dental Clínica de Açu, porque foi aqui que eu escolhi morar e é nessa região maravilhosa que nós temos aqui que eu decidi investir pesado para que essa clínica fosse a melhor do Rio Grande do Norte e uma das melhores do mundo. Pessoal, se orgulhem disso, vocês têm uma odontologia de peso na cidade de Açu. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi um programa que foi escolhido a dedo. Eu peguei um pouco das informações do Watchman, que é um sujeito que eu adoro, no sentido de ver os livros dele, tenho lido muito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus até a próxima semana, o próximo programa. Que o Criador os abençoe. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.